Graça e paz, irmãos, amém? Amém? Eu gostaria de compartilhar com você neste dia a palavra que o Senhor tem me dado. E a minha oração é para que o Senhor realmente fale ao teu coração. Amém? Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor. É uma palavra muito conhecida de todos. Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Essa semana toda fiquei orando e pedindo para o Senhor, Senhor, fala comigo, me dá uma palavra. E ultimamente Deus tem trabalhado comigo de uma forma diferente. Antigamente Ele me dava a palavra umas 2 semanas antes para eu me preparar. Agora Ele está me dando na sexta-feira. Eu fico, Jesus amado, tem misericórdia de mim, né? Porque o Senhor é aquele que deseja falar ao seu coração da mesma forma que Ele tem falado ao meu coração. Abacuque 3, versículo 17. Glória a Deus. Todos acharam? Diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez. Eu gostaria de orar. Pai, Tu és aquele, Senhor, que me deste esta palavra, Senhor, e eu sei que o Senhor a deste com um propósito, Pai, para, Senhor, alcançar o coração de alguém, de pessoas que aqui estão neste dia. Eu sei, Deus, que esta pessoa que aqui está não veio, Senhor, aleatoriamente porque ela decidiu, mas porque o Senhor a trouxe. Por isso, Pai, eu te peço que neste momento, Deus, a Tua palavra que é a verdade, fiel, Senhor, venha à mente, também desça ao coração e gere vida ao Espírito, Pai. Eu te peço, Deus, que a Tua presença doce e suave do Teu Espírito Santo que aqui já está, venha ministrar ao coração, Pai. Venha trazer vida, venha trazer paz e a confiança do Teu amor, Pai. Em nome de Jesus, usa a minha vida para o Teu louvor, Paizinho amado. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço, Deus. Em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar dando glória a Deus? Aleluias. Nós vemos aqui uma passagem em que Abacuque, um dos profetas menores, aqueles que têm o hábito de estudar a palavra de Deus, sabe que ele é considerado um dos profetas menores, não por causa da sua pequena importância, porque ele não era importante, mas sim por causa do período em que ele foi um profeta, o período que existiu o seu ministério, ou o tamanho do livro, das coisas que foram escritas através, né, da vida do profeta Abacuque. E nós sabemos, se você leu a palavra do Senhor, você for estudar o livro de Abacuque, você vai se surpreender pelo fato de que Abacuque, ele foi chamado por Deus para falar algo que não seria muito agradável. Algo que mexeria com todo o povo de Judá. Havia um decreto da parte de Deus, a qual ele deveria comunicar àquele povo, porque aquele povo havia novamente se afastado de Deus, se esquecido de Deus, e estava vivendo uma vida dissoluta, uma vida onde, naquele período que Abacuque estava vivendo, havia, não diferente dos tempos de hoje, muita injustiça social. Havia violência, havia mortes, havia tudo que há hoje, irmãos. E talvez você, como eu, e também como Abacuque, você já tenha visto situações em que você olha para algo que está acontecendo e o seu coração dói por uma injustiça. Quem aqui já não se sentiu chocado ou atacado por ver algo
injusto acontecer. Assim era Abacuque, né? E muitas vezes nós paramos e perguntamos: por que que Deus permite que essa injustiça aconteça? Por que que Deus permite, Deus olha, vê isso que está acontecendo e não entra em socorro? Por que que Deus não faz nada? Tudo está acontecendo. Nós vemos que a humanidade nos tempos atuais é um tempo de injustiças sociais, um tempo em que há muita violência. A Bíblia fala acerca destes tempos, que nos últimos tempos, a Bíblia foi falada muito aqui, Deus falou muito, estamos nos últimos tempos, onde o coração do povo se esfriaria, a fé se esfriaria no coração, a iniquidade se multiplicaria. São tempos que nós estamos vivendo hoje, da mesma forma que Abacuque também viveu. E como servos do Senhor, nós temos a mesma responsabilidade que Abacuque teve, de proclamar aquilo que Deus deseja fazer e falar aos corações. E o Senhor hoje, Ele trouxe essa palavra ao meu coração, porque o profeta Abacuque, ele se identificou com estas situações, com estas questões que também vêm ao nosso coração, né? E ele, com ousadia, no capítulo 1, capítulo 2, ele começa a falar a Deus acerca destas questões. Senhor, por acaso, até quando os teus olhos não verão a injustiça, o Senhor não verá a violência, o Senhor não verá a maldade? Porque o povo estava andando dissolutamente, fazendo o que bem queria. E Abacuque, ele começa a falar com Deus. E no capítulo 2, nós vemos a intercessão de Abacuque, onde ele começa a orar, e os olhos dele é desvendado para as maravilhas do Senhor. Sabe, Abacuque vivia num tempo de privação e escassez. Por que que eu falo isso? Se você atentar comigo no versículo 17, ele faz uma declaração, que apesar de tudo que estava acontecendo, depois que Deus responde para ele, e ele é cheio da presença e da confiança, da fé em Deus, porque lá no capítulo 2, versículo 4, no finalzinho do versículo 4, ele fala que o justo viverá da fé. Viverá da fé. E essa fé e essa confiança que ele faz essa declaração, ainda que a figueira não floresça. Ora, irmãos, o que acontecia nesse tempo? A figueira tinha deixado de florir. Se a figueira deixa de florir, não há fruto. Então havia privação e escassez. E não sei se você sabe, mas em Israel a figueira era usada para prover alimento e remédio. Para pensar, nessa pandemia que aconteceu toda, tem certos alimentos que parou de ter nos mercados, não é verdade? Isso não trouxe temor no teu coração? Medicamentos, máscara, né? Que é aquilo para você se cuidar, se proteger. Você não encontrava máscaras. Nesse tempo de Abacuque, a figueira não floresceu. Isso queria dizer que não havia alimento e não havia medicamento. Tanto é que a figueira ela era usada com essa finalidade, que se você parar para lembrar comigo acerca do bom samaritano, quando um judeu ele é maltratado, ele é pisado, ele é agredido e fica ali caído no chão. E o bom samaritano, ao passar por aquele homem ao meio da estrada, a primeira coisa que o bom samaritano faz, capítulo 10, versículo 33 e 34, fala: certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou-lhe de perto e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho.
óleo e vinho, óleo da oliveira, e o fruto da vide era muito importante para o povo judeu. E nós vemos que Abacuque, ele declara, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. Ô irmão, você consegue ficar contente, alegre quando falta alimento? Quando está começando a faltar o mantimento na tua casa? Quando começa a escassez, o serviço não está dando conta, o pagamento não está chegando bem. E o que acontece? O teu coração fica preocupado, fica angustiado. Quando não há alimentos e medicamentos para atender às nossas necessidades básicas, não há alegria, não é verdade? Para Israel, o fruto da vide representava prosperidade. E nós vemos aqui que Abacuque, ele faz essa declaração, que o fruto da vide, o gado no campo, todas estas coisas eram motivo de celebração. E não havia motivo para celebrar. É fácil cantar quando está tudo bem, né? É muito fácil a gente cantar quando tudo está bem. Mas e o que acontece quando tudo não está bem? Que tudo ainda está ruim na tua vida. E muitas vezes, talvez você pare para pensar, quando você aceitou a Jesus lá no comecinho. Eu já vi muitas declarações, ainda que, contudo, porém, jamais, eu nunca faria isso. O que acontece quando tudo não está bem? A frustração bate na porta do nosso coração. Nós ficamos frustrados, ficamos tristes, ficamos para baixo, não é verdade? O nosso foco muda da fé para a fantasia. Por quê? A fantasia, aí a gente começa a fantasiar, Deus, espera lá, Senhor, eu passo por essa tribulação, eu tenho que buscar as pessoas, eu preciso de carona para ir para a igreja. Senhor, se o Senhor me desse um carro, olha a fantasia. Por quê, irmãos? Porque já aconteceu de eu ver pessoas vir à frente, pedindo um carro para Deus. Se Deus me der um carro, eu vou dar carona para aqueles irmãos que não têm carro, como eu não tenho, e um dia eu vou dar carona para eles e eu vou ser prestativo. E o carro vem, a pessoa não quer deixar ninguém entrar no carro. É fantasia. Porque não é o carro que ia satisfazer o coração da pessoa. Existe diferença entre fé e fantasia. O que é fantasia? Ah, pastor, eu seria muito mais feliz se o meu cônjuge... Aí você... Você cria uma imaginação dentro de algo, de um comportamento que às vezes você não vai ter. E há muito crente que acaba vivendo dessa forma. Acaba não vendo a sua fé se concretizar, a sua fantasia se concretizar, e cai para o lado da frustração. O que existe de crente frustrado na casa do Senhor? Ah, eu vou para a igreja. A igreja é amor, a igreja é comunhão, e você chega na casa de Deus e você não encontra tantos amigos como você esperava. Entenda uma coisa, você está na casa de Deus, não somente por causa das pessoas que estão aqui, você está aqui por causa de Jesus um dia entrou na tua vida, porque é Jesus que tem que fazer diferença na tua vida.
Porque independente se seu marido melhore, se sua esposa melhore ou não, se você tem aquela casa ou aquelas férias, pastor, eu ficaria muito mais feliz se o meu marido me levasse naquelas férias, prometida que ele nunca cumpre. É fantasia, minha querida. Porque não é as férias tão desejadas que você quer que vai trazer alegria no teu coração. É Jesus que vai trazer alegria no teu coração. É Jesus que fará toda a diferença na tua vida. E aí o que acontece? Tem um monte de crente frustrado na igreja, esperando que as coisas aconteçam para ela ser feliz, para ela ter alegria, para que ela tenha ânimo para fazer as coisas. Quando você deixar Jesus realmente governar a tua vida, você vai ver toda a diferença. Você vai ver toda a diferença. Entenda uma coisa. Tem pessoas que falam, pastora, se eu tivesse saúde, eu ia sair pregando o evangelho. Mentira, é fantasia. Porque tem um monte de gente que tem saúde e não faz, não se doa para o Senhor. Tem gente que tem carro e não se doa para o Senhor. Tem mulher que tem marido que é de Deus e vive em casa murmurando, querendo um boyzinho, sonhando com coisa que não deve. Tem marido que tem mulher de Deus e fica fazendo besteira lá fora. E tem um coração frustrado. Sabe? É Jesus que vai fazer a diferença na tua vida. Qual é o seu ainda que? Ainda que venha a tribulação, eu não vou deixar de Jesus. Pode ter certeza, a tribulação vai bater na tua porta. Pastora, ainda que se levante alguém falando tal coisa, não, a minha confiança está no Senhor. Irmãos, quanta gente eu já vi sair da casa de Deus porque ficou magoado com alguém. Ainda que, sabe, e procurando, e Deus me deu me chamou essa atenção para esse ainda que, e o Senhor me fez lembrar, lá Salmos 23, versículo 4, você seria capaz de estar com um coração alegre, ainda que você passasse pelo vale da sombra da morte? Salmos 23, 4 fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Irmão, você já foi acometido por uma enfermidade? Alguém da tua família já foi acometido por uma enfermidade? Eu sei disso, porque eu lembro quando meu pai ficou doente. Meu pai tinha acabado de se converter. O pai que era ausente, ele se tornou presente. Ele se preocupava com a família. Passou um mês, o Senhor o levou. Eu lembro que eu fiquei revoltada. E eu lembro que Deus usou a vida do pastor Cid. Nós éramos noivos nessa época. E ele falou, Vanusa, não é assim. O Senhor levou teu pai porque ele estava preparado para ir. Porque era o tempo dele. Deus não ia fazer um capricho teu, deixando teu pai aqui sofrendo, para fazer um capricho seu. O pai foi porque Jesus o recolheu e era o tempo dele. Sabe? Você é capaz de louvar ao Senhor ainda que você passe pelo vale da sombra e da morte? O ainda que, quando a perseguição bate, Salmos 27, versículo 3. Ainda que um exército se acampe contra mim. Quantos exércitos já não se levantou contra a tua vida? Pessoas que se levantaram contra a tua vida. Pessoas querendo te ferir, te maltratar, te machucar. Será se nesse momento o teu coração blasfemou contra Deus? Você murmurou? Onde que está Deus? Porque Deus permite que isso aconteça comigo? Diz, ainda que um exército
se acampe contra mim. O salmista diz: não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Oh, aleluia, irmãos. Isso é fé, não é fantasia. Porque a fé, ela funciona mesmo que esteja os montes se desmoronando ao teu lado, o teu castelo esteja caindo ao chão. A tua fé continua firme. E quando a catástrofe vem, catástrofe e tragédias, Salmos 46, versículo 2 e 3, diz: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Oi, irmão, a gente vive num país onde que sempre tem os seus abalos sísmicos. Você já foi pega naquele momento em que você está em casa e começa a tremer tudo? Graças a Deus eu nunca peguei um tremor muito forte aqui no Japão. Pelo menos eu considero, né? E o seu coração se atemoriza. Meu Deus, Senhor, segura essa casa. Senhor, você tem que estar confiante no Senhor. Sabe, às vezes é a tua casa que está balançando, é só a tua casa. Parece que só o terremoto está vindo só na tua casa, que está abalando todas as estruturas, e você para pensar, Deus, e você tem que pensar, Deus é o meu socorro. Deus é o meu socorro. Oi, irmãos, quando as estruturas dos nossos lares se abalam, da nossa casa se abala, não tem um que não fique abalado, não é verdade? Mas nessas horas, se você tem fé e não fantasia, você permanece firme. Porque você vai confiar no Senhor. Porque diz aqui, versículo 3, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam, o salmista continua: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão e irmã, você é o santuário da morada do Altíssimo. Há um rio que deve fluir do teu interior. Um rio que vem do trono de Deus, que traz alegria para o teu coração. Quanto crente frustrado e triste e amargurado na casa de Deus. Parece que não confia em Deus. A quem você está servindo? A quem você está servindo? Oh Deus. Salmos 73, versículo 23. Fala quando o medo e a insegurança bate na nossa porta. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Ainda que o meu coração se desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança. Aleluias. Então, minha querida, sabe quando vier aquela síndrome do pânico, do medo, da insegurança, coloca os teus joelhos diante do Senhor. Para de ficar olhando para as situações, para as circunstâncias ao teu redor. Quando o teu coração está desfalecendo, oh meu irmão, vai lá, dobra o joelho no teu quarto, fecha a porta do teu quarto sobre ti, e o Senhor ouvirá a tua oração. Às vezes a gente perde mais tempo murmurando, reclamando, do que orando. Mateus 26 e 33. Oh, quem não conhece essa parte? O amado e querido apóstolo Pedro. Sabe, ele fez aquelas duas declarações que abalaram Pedro. Mateus 26, 33, diz assim:
para aqueles que enfrentaram tropeços e escândalos. Disse-lhe Pedro ainda que venhas a ser um tropeço para todos. Nunca o serás para mim, Senhor. Olha só. Pedro, ele fez essa declaração. Ainda que o Senhor seja um escândalo para todos, mas não será para mim, Senhor. E Jesus replica para ele: em verdade te digo que nesta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Não, eu não vou ficar escandalizado. Eu sei que errar é humano. Ah, mas quando você olha para o teu irmão que está do teu lado, ele cria um escândalo, faz algo vergonhoso, você sai murmurando. E você às vezes nem quer mais ir para a casa de Deus. Ah, não. Aquela igreja só tem gente imperfeita, gente que fica fazendo coisa errada. Irmão, eu quero te dizer uma coisa, aqui está cheio de pessoas imperfeitas. São pessoas que, no entanto, reconhecem que precisam de Jesus. Reconhecem que precisam de Jesus. Porque se a igreja não fosse para os imperfeitos, para os pecadores, não teria motivo de existir igreja. Porque Jesus veio para os doentes. Jesus veio para aqueles que precisam dele. E você vai encontrar pessoas que vão causar escândalo, que vai querer ser tropeço na tua vida. Só que o teu compromisso é com Jesus, não é com essa pessoa que está ao teu lado, ou alguém que um dia te machucou. E às vezes você falou: ah, não, pastor, ainda que aconteça isso, não, eu vou permanecer firme. No mesmo versículo, a mesma passagem em Marcos 14, 29, diz que Pedro fez a mesma afirmação, mas escrito de uma forma diferente: ainda que todos se escandalizem, eu jamais, quem nunca jamais? Eu nunca, quem nunca? Mateus 26, e versículo 35, da onde você tinha aberto Mateus 26, 33 e depois o 35. É a mesma passagem do diálogo de Jesus com Pedro, né? Negação e desvio. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Eu lembro quando eu me converti, se falava muito na vida de Jesus, como hoje tem se falado. E a gente sabe, quando Jesus vier, um povo vai ficar, e haverá uma grande tribulação. E eu sempre falava: não, eu nunca vou negar Jesus. Eu me converti, eu tinha 14 anos de idade, tá, gente? Mas quantas vezes eu neguei a Jesus? Neguei o poder de Deus na minha vida. Neguei aquilo que Deus poderia fazer na minha vida e através da minha vida. Eu nunca vou negar o Senhor. Às vezes, irmão, você nega ao Senhor quando você sai daqui da casa do Senhor e sai murmurando. E as pessoas que estão ao teu redor estão te observando e ouvindo o que você está falando. Sabe o que acontece? Você está negando Jesus, o poder de Jesus, para aquela pessoa que está te ouvindo. E o Senhor, Ele deseja que nós sejamos fiéis. Sabe o que é engraçado? Que quando Pedro, ele fala que eu jamais te negarei, diz o versículo, a continuação do versículo: e todos os discípulos disseram o mesmo. Sabe o que é engraçado? Que quando Jesus foi preso, chicoteado, levado em direção ao Gólgota, sabe o que aconteceu? Aqueles discípulos que ouviram Pedro falar, e todos disseram a mesma coisa que Pedro falaram, todo mundo sumiu. Ficou só João. Ficou só João. Que você seja um João que permaneça com o Senhor. Que não negue a Jesus na tua caminhada cristã. Que você permaneça fiel ao Senhor.
Talvez, contudo, talvez você tenha negado ao Senhor na sua caminhada, mas Deus, Ele está te dando a oportunidade, como foi falado aqui hoje. É te dado a oportunidade de se consertar, de voltar para o Senhor. Amém? O justo verá pela fé. A fé espanta a fantasia, irmão. Você para de ficar fantasiando e você começa a viver pela fé. Sabe, o Senhor, Ele respondeu a todas as perguntas de Abacuque. Senhor, por que o Senhor permite que esse povo que é mais ímpio do que o teu povo, esse povo que vem nos perseguir, venha prevalecer contra o teu povo? Por que, Senhor? E o Senhor, Ele responde a Abacuque, afirmando que no tempo determinado o julgamento chegaria para esse povo também. Que enfim o Senhor traria livramento para o seu povo, para aqueles que permaneceriam fiéis. Sabe, irmão, o mal ele não vai prevalecer para sempre. A luta ela não vai continuar para sempre. Ela vai ter um fim. Só que para você ver o fim das tuas lutas, das suas tribulações, você tem que permanecer fiel. A despeito das lutas e tribulações, a despeito de que haja mudança no seu cônjuge ou não, a despeito se você recebe aquela casa ou não, ou se você tem aquelas férias ou não, você tem que permanecer no Senhor. E você possa dizer como Abacuque: todavia eu me alegrarei no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Sabe? Confia em Deus. Confia em Deus. Uma pessoa que confia em Deus vê além dos problemas. Vê além das coisas desagradáveis. Porque Deus é soberano. Deus é soberano. E eu não sei de que forma você adentrou a casa do Senhor nesse dia. Talvez no decorrer da sua caminhada cristã, você desanimou. Talvez no decorrer da tua vida. E agora eu não falo cristã não, irmãos. Da tua vida. Você está frustrado, desanimado. Você às vezes pensa em dar cabo da tua própria vida. Deus é soberano. Ele te ama. E Ele não deseja que você continue da forma que você entrou aqui. Ele deseja restaurar a tua vida e o teu coração. E eu gostaria que você se colocasse de pé neste momento. Fecha seus olhos aí. Fecha seus olhos. Deixa o Espírito Santo. Você ouviu o pastor falou aqui? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à sua igreja. Eu sei que essa palavra tem uma finalidade e um propósito. Eu não sei como está o teu coração e a tua vida. Mas de uma coisa eu sei. Deus é soberano e Ele está aqui. Talvez a frustração no teu coração, o desânimo com o teu casamento, o desânimo da vida, todas as coisas que te aconteceram, te fizeram parar no meio do caminho. Hoje é dia de você voltar para o altar do Senhor e restaurar este altar. Você poder fazer um compromisso com Jesus e falar: Senhor, ainda que se levante as tribulações, eu vou permanecer fiel com a tua graça, com o teu amor. E se você necessita de uma oração, você vem à frente, nós vamos orar por você. E você não vai sair da casa do Senhor da mesma forma que você entrou.
Se você está necessitando desse refrigério da parte de Deus, irmão, o altar é o lugar certo. O altar é o lugar onde você se coloca diante do Senhor e você diz: Senhor, dá novamente aquela alegria, aquele regozijo de estar, Deus, na tua presença. Vem, querido, vem, querida. Vem, deixa Jesus ministrar na tua vida. Vem, vem, Jesus te chama. Ele te chama para o altar, porque Ele se importa com você. Talvez você pensou: Senhor, não dá mais, eu não aguento mais, Senhor. Deus te ama, Ele tem um plano para a tua vida. Ele se importa sim, Ele se importa sim. Foi o que Abacuque viu. O meu opressor será derrotado, os meus inimigos cairão, porque eu sirvo a um Deus soberano. Eu não estou só, Ele não me abandonou. Creia, creia, creia. Deus, vem com tua presença. Vem com tua presença. Vem com tua presença, Pai. Eu oro neste momento. Espírito Santo, olha para esta mulher, Senhor, que perdeu a vontade de viver. Senhor, olha para este homem, que o coração está frustrado, desanimado. Ele desacreditou e perdeu as esperanças, Senhor. Vem, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Devolve a alegria. Devolve a alegria. Espírito Santo, vem. Vem, vem, Espírito Santo. E toque, restaura. Restaura corações.